3h17, a gente muda um pouquinho de assunto e volta a lembrar do caso do fim de semana que chamou muita atenção pelas imagens que foram divulgadas de um acidente de um motorista de um carro que acabou fechando motociclistas que estavam na rodovia em Vinhedo e causou um acidente grave e o motorista do carro embriagado chegou a ser detido, pagou fiança de 3 mil e está, então, em liberdade. O processo ainda corre, mas ele vai respondendo em liberdade. E até para entender um pouco melhor, né, do funcionamento da lei seca, a gente convidou o advogado, professor de Direito, Silvio Luiz Maciel, que está em contato com a gente, porque desde a implementação da lei seca no Brasil, muita coisa mudou, né? Sempre bate aquela dúvida sobre o que determina realmente a lei, como é que funciona, o teste do bafômetro, as penas e multas, né, aos quais o condutor embriagado está sujeito. Afinal de contas, o que diz a lei hoje, hein, doutor? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Como você bem disse, o Código de Trânsito na parte criminal, especialmente no que se refere ao tratamento jurídico do crime de homicídio culposo em situação de embriaguez, sofreu várias alterações. Quando o Código de Trânsito entrou em vigor em 1997, a pena para esse crime de embriaguez ao volante com resultado morte, homicídio culposo com motorista embriagado, era uma pena muito pequena que permitia, inclusive, a substituição da prisão por penas alternativas. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Por conta disso, houve várias alterações na lei e, hoje, aquele que comete um crime de homicídio na condução de um veículo, estando o motorista embriagado, comete um crime que, tecnicamente, tem o nome de homicídio culposo qualificado pela embriaguez. Na verdade, o que é qualificado é a pena é aumentada. A pena hoje é uma pena alta, é uma pena de 5 a 8 anos de reclusão, salvo engano. Para você ter uma ideia, essa pena pode ser maior do que a pena de um homicídio intencional, de um homicídio doloso. A pena do homicídio doloso, a pena mínima é de 6 anos de reclusão. O motorista embriagado que mata no trânsito pode sofrer uma pena de 8 anos de reclusão. Então, num determinado caso concreto, a pena desse homicídio culposo pode até ficar maior, a pena aplicada, do que a pena do homicídio doloso intencional. E houve uma alteração no Código de Trânsito também, salvo engano, em 2017 ou 2019, que passou a proibir, nesses crimes, a substituição da prisão por penas alternativas. Não há mais essa possibilidade do juiz substituir a pena de prisão por pena restritiva de direitos. E ainda há uma outra possibilidade, que acontece muito na prática, de o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, entender que, por conta do motorista estar embriagado, ele assumiu o risco do acidente, o chamado dolo eventual, e denunciá-lo por homicídio doloso. Há decisões do Superior Tribunal de Justiça, recentes, há uma inclusive do começo deste ano, dizendo que o simples fato do motorista estar embriagado não é motivo sozinho suficiente para a acusação de dolo eventual. Mas a embriaguez, aliada a outras circunstâncias, permite a acusação, inclusive, de homicídio doloso. Então, hoje, a pena não é baixa, a pena do homicídio culposo em situação de embriaguez é uma pena alta, e ainda existe a possibilidade do motorista ir a júri, caso o juiz e o promotor entendam que ele agiu com dolo eventual, que ele assumiu o risco por estar embriagado. O problema é que esse crime, a exemplo de quase todos os crimes no Brasil, admite liberdade provisória, admite que a pessoa responda ao processo solto. Porque no Brasil, como nós sabemos, há um princípio constitucional, que é o princípio da presunção de inocência.
Todos são presumidamente inocentes, não culpados. Se a pessoa é presumidamente inocente, ela tem que responder ao processo solto. Essa é uma regra que não se aplica apenas nos acidentes de trânsito. Aplica-se praticamente todos os crimes. Sim. São pouquíssimos os crimes no Brasil que não admitem liberdade provisória. São pouquíssimos os crimes no Brasil em que a pessoa aguarda o processo preso, né? A regra é aguardar o processo solto. E como o processo demora para terminar muitas vezes, fica na sociedade aquela sensação de impunidade. Principalmente quando é um crime que choca, como um acidente de trânsito, divulgado pela mídia. Obviamente que a primeira sensação coletiva da população da sociedade é de que a pessoa fique presa imediatamente, não é? Mas é um crime que admite liberdade provisória. Mas provavelmente esse motorista, eu não acompanhei o caso, porque eu não sou de Campinas, mas se foi constatado que ele estava embriagado, há uma probabilidade altíssima, eu diria de quase 100%, dele ir para a cadeia. No caso, ele passou pelo teste do bafômetro, que indicou, né, o índice... Ah, tá. E não chegou a ter a morte também nesse acidente, né? A pessoa ficou ferida, mas não constatou, né, está em atendimento, né, está internada, aí se recuperando, né? Mas até para entender isso, né, o teste do bafômetro também não é uma prova já? É uma prova. É uma prova válida, inclusive a título de curiosidade, quando você é parado no trânsito e constata que você está embriagado, além da parte criminal, tem a parte administrativa. A previsão do código é de que você fique suspenso do seu direito de dirigir por 2 anos, quando você está embriagado. O que acontecia muito? As pessoas se recusavam a se submeter ao exame. Foi acrescentado no Código de Trânsito, o artigo 165A, que criou uma nova infração, que é se recusar a se submeter ao exame. É como se fosse uma infração de desobediência. Então, hoje, se você estiver dirigindo embriagado, ou se você se recusar a soprar o bafômetro, ou a se submeter aos exames, a infração é a mesma, você fica com o direito de dirigir suspenso por 2 anos, inclusive, houve uma ação de inconstitucionalidade na qual se pedia a declaração de inconstitucionalidade dessa infração, sob o pretexto de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Exato. E o Supremo decidiu que não, que esse artigo é constitucional. Então, hoje, se eu sou parado no trânsito, ainda que eu não esteja embriagado, o simples fato de eu me recusar a me submeter ao exame, a recusa já é uma infração administrativa e eu perco o direito de dirigir por 2 anos, ainda que eu não tenha ingerido uma gota de álcool. E isso foi declarado pelo Supremo constitucional. Então, a prova, nesse caso, é plenamente válida. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal grave ou gravíssima, qualificada pela embriaguez, cuja pena também é bastante alta, e o Código também não admite, para o crime de lesão culposa em situação de embriaguez, o Código também não admite a substituição da prisão por penas alternativas. Doutor Silvio, e também nesse caso, eu sei que o senhor não acompanhou, mas como aqui na região está sendo muito, e até nacionalmente, né, a imagem apareceu, por coincidência foi filmado. Um outro motociclista pegou o momento, né, flagrou o momento em que o carro atinge a motocicleta, sai rodando e depois tem até uma discussão desse homem que filmou no capacete com o motorista. A imagem é uma agravante só para o processo, para a lei não muda nada. Essa prova, essa gravação é plenamente válida como prova no processo. Totalmente. A sua pergunta é se tem validade como prova, é isso? Porque no caso não muda em nada a lei. Ele tem que pagar a fiança e ir embora, mesmo que tenha sido registrado pela câmera a imprudência dele. Isso. A questão é a seguinte, uma dúvida que existe na sociedade, a sua pergunta é excelente pelo seguinte, quando não há nenhuma dúvida de que a pessoa cometeu o crime, por que ela tem que responder ao processo solto?
Porque a nossa Constituição prevê que uma pessoa só pode ser punida depois do devido processo legal, ainda que as evidências do crime sejam totais. O fato de a necessidade de existir um processo judicial ou não, não é se o crime está evidente ou não. É uma regra democrática de qualquer sociedade moderna civilizada. Todo aquele que é acusado de um crime tem direito a um devido processo legal, esteja o crime evidente ou não. Então, a evidência do crime não tem nenhuma relação com o direito da pessoa de responder a um processo para só depois ir presa. É que normalmente a gente não tem esse retorno da punição realmente, né, efetiva. Exatamente, porque demora muito, né? Que demora, exato. E aí passa essa sensação, pelo menos, de impunidade para, né, diante desses casos, né, de deixar pessoas feridas ou até de casos de morte em decorrência aí do consumo de bebida no trânsito. Esse é o grande problema. Você foi no ponto certo, porque um dos principais problemas notórios da nossa justiça é a morosidade. Então, às vezes, um processo desse provavelmente vai demorar 2, 3 anos para terminar, ou até mais. E fica na sociedade a impressão de que essa pessoa não foi punida, não é? Fica a primeira notícia. Olha, ele pagou uma fiança e foi embora. Então, a leitura a social que fica do fato é de que não houve punição, mas eu, que estou na área há décadas, posso dizer que esse indivíduo vai conviver com esse processo criminal durante muitos anos e vai ser punido. É que passado o primeiro momento, a comoção social, vira um problema dele só, né? Ele que vai ter que responder esse processo. Mas, realmente, a morosidade judicial cria na sociedade a sensação de que não há punição, porque há até um ditado jurídico que punição tardia não é punição, não é? Então, realmente, esse é um problema sério. Mas a lei está aí, né? Tem as regras, então, bem específicas, embora tenha acompanhado essas alterações, né? Como a gente pontuou no início da conversa. Vai mudando, se adequando também às novas necessidades diante do cenário em que a gente está convivendo. A lei endureceu os casos de homicídio no trânsito e de lesão no trânsito quando o motorista está embriagado. As penas são altas, quando eu digo altas, se comparada com outras penas para outros crimes. Pode não ser o ideal de pena esperado pela sociedade, mas ela é proporcional dentro do direito penal. Não tem mais a possibilidade do motorista prestar serviços à comunidade. A lei proíbe essa substituição dessa pena de prisão, ele tem que cumprir pena de prisão, ainda que seja em regime aberto, semiaberto, mas ele vai cumprir pena de prisão. Mas mesmo assim, a morosidade continua. Então, a sensação de impunidade social também continua. Silvio Luiz Maciel, advogado, professor de Direito, obrigada pela atenção aqui com a CBN e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Bom trabalho. Obrigada. 13h30. Repórter CBN.